Amém. Livro de Atos, capítulo 11, diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive numa visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Esta palavra interessante, bem conhecida, episódio na vida do apóstolo Pedro, líder da igreja primitiva, pois assim todos consideravam. Porém, não só este episódio, mas muitos outros episódios, este líder foi confrontado. Muita gente afrontou o apóstolo Pedro. Uns achavam que tinham seus motivos, outros nenhum argumento, apenas opiniões sem sentidos. Não era nada uma questão de interpretação. Mas isso acontece de um modo geral. O que me chama a atenção nesse texto são as considerações erradas. Como tem uma mensagem que já pregamos há algum tempo atrás, eu me lembro muito desta mensagem, do título dela, porque as pessoas ficaram impactadas. E o título desta mensagem era Erradas Convicções. E aqui nós vemos no verso 3, eles dizem assim: os que eram da circuncisão, ou seja, crentes que estavam na igreja, mas que ainda tinham aquele conceito judaico da circuncisão. Então estes, no verso 3 diz assim: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Estão acusando o apóstolo Pedro de ter feito isto, e ele realmente fez. Porém, quando ele descreve a visão que Deus o deu e como Deus o conduziu, irmãos, é aí que eu vejo como as pessoas têm as suas considerações e convicções erradas e se machucam, mas se machucam muito feio. Olha no verso 5, lá no final, diz que o lençol tinha quantas pontas? 4. Isso significa norte, sul, leste, oeste. Um projeto de Deus para alcançar os 4 cantos da terra. E não é isso que é o Evangelho? É isso que é o Evangelho.
ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, que história é essa de se limitar aos da circuncisão? Se Jesus Cristo tinha dito, ide por todo mundo pregar o evangelho. Aí vem o cidadão lá, que não aparece o nome: ô Pedro, qual é a tua? Tu não tinha direito de fazer isso não. Quem te mandou entrar na casa de homens incircuncisos? E tem mais em seu imundo. É o que estão dizendo para ele. Tu comeste com ele, comeste com homens imundos, tu se tornou imundo que nem eles. Mas lá está escrito, lençol tinha 4 pontas. E no verso 10 diz que isso sucedeu quantas? 3 vezes. O que quer dizer o 3? Ação direta da divindade. Que direta da divindade nada? O camarada lá no verso 3, ele está certo. Ô Pedro imundo. Irmãos, falar é fácil, ouvir é que é difícil, amém? As pessoas estão por aí sempre na mesma filosofia. Tem pessoas que devem, eu imagino que as pessoas devem considerar o seguinte, que Deus errou quando criou o homem, porque fez o homem com uma boca e 2 ouvidos. Tinha que ter sido o contrário, 2 bocas e 1 ouvido. Porque o que tem de gente que gosta de falar e não gosta de ouvir, e pior ainda, tem uns que só gostam de falar, falou e acabou a história, estão plenamente convictos. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro teve uma visão do lençol de 4 pontas e o fato repetiu-se 3 vezes. Depois Pedro vai chegar lá na casa deste homem e o homem vai contar para ele a história. Antes disso, porém, o próprio Espírito Santo, quando os homens chegaram diante da casa que Pedro estava, o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo falou com Pedro e disse assim: desce com esses homens, não tenha medo de nada, não hesite, pode descer com eles, eu estou no negócio. Mas o cidadãozinho lá no capítulo 11, verso 3, está chamando Pedro de imundo, está dizendo que Pedro cometeu um erro, Pedro não tinha que fazer aquilo. Por que que o ser humano não muda de jeito nenhum? É tão fácil falar, mas é tão difícil ir perguntar a Deus o que se deve falar. Depois as pessoas dizem assim: eu não entendo porque a minha vida não prospera, eu não entendo porque o meu ministério não dá certo. Meu irmão, tem pastores por aí que já abriram 10 igrejas e tiveram que fechar. Abre, dura 3, 4, 5 meses, depois fecha. Estão vivendo debaixo de maldição e não debaixo da bênção. Você tem que viver da maneira que Deus diz que você tem que viver, porque você é servo. Mas está difícil demais para as pessoas aceitarem o título de servo. Eu tenho razão, bate no peito, acabou, ninguém convence mais de outra maneira. Nós não temos razão de nada, irmão. A razão que nós temos é aquela que Deus disser que nós temos. Porém, isto ainda é perigoso, porque a Escritura revela Jesus Cristo como nosso advogado, não é isso? Você já entrou num tribunal para ver o julgamento de causas e situações? Você já viu as pessoas que têm lá seus advogados falarem alguma coisa? Elas não falam nada, elas não têm direito de falar. A lei permite que elas falem, sim, se elas se levantarem ali perante o juiz e abrirem mão do advogado. O advogado se retira e eles vão ter que se virar sozinho. A lei dá essa permissão. Você quer abrir mão do seu advogado? Não, não quer, né? Então não fale, deixa ele falar por você. Não, mas eu tenho razão, tá?
Deus disse que você tem razão, então você tem razão. E o que Deus te mandou fazer a partir daí? O Espírito Santo diz: Pedro, desce, vai lá, entra na casa, vai lá pregar para o homem. Mas o cidadão lá no verso 3 está dizendo: não, Pedro é um imundo, ele entrou, comeu com incircunciso. Depois que Pedro chega na casa do homem, o homem diz o quê? Olha, eu estava aqui na minha casa, orando, um anjo do Senhor me apareceu, eu não te conhecia, Pedro, não sabia quem era você, não sabia onde você estava, não sabia que existia um tal de Pedro. Ele falou: chama lá Simão, que tem por sobrenome Pedro, e deu o teu endereço. Eu peguei os meus secretários, os meus empregados, mandei lá nesse endereço te procurar, porque eu vi um anjo do Senhor que se manifestou diante de mim. Tudo isso para um cidadãozinho todo convicto lá: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Há caminho que ao homem parece, está bonito, está adornado, parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Essa lição parece que não foi aprendida ainda. Tem muito crente preocupado mais em falar do que ouvir, ainda mais quando as coisas mexem na sua posição pessoal. Irmão, quando você tem uma posição em Cristo, ninguém te remove dela. Isso é a lição antiga nesse ministério. Nós já aprendemos: quando você tem uma posição em Cristo, ninguém te remove dela. Se você não vacilar, você não cai dela. Eu cheguei aqui, meu irmão, já apontaram arma para a minha cabeça. E daí, que diferença faz? Eu cheguei aqui, mas já me caluniaram em tudo que é canto por aí. E daí, que diferença faz? O que eu tenho com isso? O meu compromisso é com a verdade. Se ela não me sustentar, ninguém mais me sustenta. Então, meu irmão, seu compromisso é com o quê? É com a verdade? Então você não tem que estar preocupado com nada que dizem a teu respeito. Pedro chega aqui e diz assim: olha, eu vou explicar para vocês, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí no final ele diz assim: puxa, então, glória a Deus, maravilha. Mas primeiro já tinha ofendido Pedro. Se Pedro não é um líder de misericórdia, lança uma maldição, acabou a história. Depois vai chorar onde quiser que vá chorar. Porque mais sabe a coisa é ouvir do que falar. Quem era o líder dessa igreja? Era Pedro. Então o que esse homem tem que estar questionando Pedro? Ele não é tão importante, o nome dele nem aparece. Se ele fosse tão importante, o nome dele estaria em evidência. Tem muitas pessoas, a Escritura mostra, que estavam plenamente convictos, mas estavam errados. Um que eu estremeço é Samuel, um grande homem de Deus. Quando foi lá na casa de Jessé, olhou para Eliabe e disse o quê? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente, disse ele. Um homem de Deus tremendo, fazia a cidade tremer quando ele entrava. E no entanto, convicção errada. Saul: olha, eu reservei o melhor dos animais dos amalequitas para oferecer em holocausto ao Senhor nosso Deus. Eu não reservei qualquer coisa, eu reservei o melhor dos animais, eu separei o melhor, pode olhar, ó, é o melhor, Samuel, que eu separei. Ué, e o Senhor se compraze tanto em holocausto, mais do que se obedeça a sua palavra? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. O Senhor rasgou de ti o reinado. Não, Samuel, eu separei para Deus o melhor. Pois é, o teu melhor que tu separou é a tua própria condenação. Hebreus 12, 29 diz o quê? Deus é um fogo consumidor.
Se não me falha, o próprio Hebreus vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, ou aprendamos a ser servos, ou vai ficar impossível. Muitos não estão aprendendo. Os nossos CDs estão chegando em lugares, estão batendo na mão de membros de igrejas, e os pastores estão ficando furiosos. Dizem logo: ó, irmão, não espalhe isso não, me dá para cá. Tem pastor que está fazendo questão de arrancar os CDs e os estudos da mão dos seus membros. Mas eles estão na internet, meu irmão. Quem vai se levantar contra a obra de Deus? Quem vai deter esses estudos que estão na internet? Quem vai deter esses CDs que estão sendo duplicados e multiplicados por pessoas que eu nunca vi a face? Tem gente que não só está mandando os CDs para outros estados, como está comprando aparelhos de som para dar de presente para as pessoas ouvirem os CDs. E aparecem uns pastorzinhos de meia tigela, formado e confeccionado por seminário, achando que pode deter o mover do Espírito Santo. Essa obra para nós, irmão, evangelho para mim, não é fonte de renda. Evangelho para mim é fonte para desfazer as obras do diabo. Eu não prego o evangelho por vaidade, eu não prego o evangelho por dinheiro. Quando Jesus Cristo me chamou, eu não era nem um rico, mas eu não estava passando fome, porque Ele não estava deixando eu passar fome. Então, o evangelho para mim não é fonte de renda. E eles tentando parar a obra de Deus. Pessoas recebem os CDs e se alegram. Quando alguns ligam para mim antes de entrar em contato com os seus pastores, com aquela euforia, com aquela alegria: pastor, eu ouvi, que bênção, que isso, que aquilo. Eu vou conversar com o meu pastor. Eu digo: olha, cuidado, vai com o espírito preparado, porque o teu pastor dificilmente vai te dizer uma palavra agradável, porque as mensagens são para chamar também lideranças a uma correção, e as lideranças não estão preparadas para se corrigirem normalmente. Quem aqui pode dizer que tem mais unção que Jesus? Quem aqui pode dizer que tinha a palavra mais certa do que Jesus? Quem aqui pode dizer uma coisa dessa? Não. Então, quando Jesus estava pregando em Israel, não diz a Bíblia que naquele tempo Anás e Caifás eram o quê? Sumos sacerdotes. O que eles decidiram? Vamos matar esse cara aí. Entende? Mas eles eram o quê? Sumos sacerdotes? Ah, então eles não erraram. João até entende mal e deixa uma palavra que eu discordo dele. Quando Caifás diz assim: é necessário morrer um homem pelo povo. Aí João escreve dizendo assim: sendo ele o sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Negativo, não profetizou nada. Só falou a maldade do que estava no seu coração. Porque ele foi amparado por Roma, e ele achava que se Jesus fizesse uma rebelião, Roma iria e tiraria o seu lugar. Só isso, ele só estava pensando nele, em mais nada. Ele não profetizou nada. Deus ia usar um homem que está se levantando contra ele, movido pelo espírito de Satanás, para dar do Espírito Santo e profetizar. Que isso? O Espírito Santo não divide templo com Satanás. Caifás não profetizou nada, ele apenas falou daquilo que estava cheio no seu coração: ódio, maldade. Mas eram os sumos sacerdotes. Porém, a Bíblia diz em Lucas 3:2 que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Davi também foi um homem convicto. Quando ele olhou Betseba, certamente que ele não olhou um dia nem dois,
depois ele concluiu, teve a sua convicção: eu posso. Se meteu com Betseba, e a história passou. Depois que o filho do adultério nasceu, depois do homicídio já esquecido, Deus levanta o profeta Natã, conta uma parábola para ele. Davi, um homem tinha só uma ovelha e outro tinha um montão, e etc. O que tinha um montão pegou a daquele que só tinha uma e matou. Davi disse assim: cadê esse homem? Eu mesmo quero dar a sentença dele. Este homem é digno de morte. Convicção plena. Aí o profeta diz assim: e tu és este homem digno de morte. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final dele é caminho de morte. Hoje, a igreja moderna, ela está sendo uma fonte de exploração. Pastores estão fazendo, sabe o quê? Com a visão mercenária que eles têm naturalmente, estão assalariando outros pastores. Sem contar os políticos que estão abrindo igreja e botando uma garotada aí para pregar e arrecadar dinheiro para eles e fazer uma igreja que sirva de palanque para a época de votação. Mas tem pastores por aí que também estão fazendo assim. Saem abrindo igreja, ou como eu costumo dizer, biroscas com nome de igreja, e eles saem abrindo e põem alguém lá e assalaria esse alguém, e esse alguém fica lá servindo de contador ou arrecadador de rendas para mandar para eles nas suas matrizes. E eles estão convictos de que Deus está com eles e está aprovando a obra na vida deles. E tem os obreiros que estão lá assalariados, também achando que estão servindo a Deus e que o propósito de Deus é aquele, está tudo maravilhoso. Eles estão convictos. Mas a convicção certa, plena, meu irmão, só vem de Mateus 6,6. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com teu pai. É ali que a resposta certa vem. Porque a Bíblia diz que muitos são os pensamentos dos homens, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E retornando mais especificamente ao nosso primeiro ponto: como vão as suas convicções? Você está certo de quê? Às vezes você está certa, mas Jesus Cristo ainda diz assim: aquele que te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Quando você oferece a outra, o Senhor te recompensa, porque Ele tem os planos e Ele tem os projetos e os propósitos dEle. Por isso, irmão, observa bem esse Atos capítulo 11, você vai ver como Deus está de uma maneira fantástica operando. Deus tirou um anjo lá do céu e disse: vai lá, entra na casa daquele homem lá e fala com ele. Diz para ele procurar Pedro. O anjo sai da presença do Senhor, vai lá na casa do homem, conversa com o homem pega os seus empregados e manda procurar Pedro. Deus, sabendo que Pedro não desceria, porque é um tempo de perseguição e eles têm medo de serem traídos e levados para algum lugar para serem mortos, Deus, sabendo que Pedro não iria com aqueles homens estranhos que vinham buscá-lo, dá a ele uma visão, repete a cena 3 vezes, fala o Espírito Santo com Pedro, manda ele descer sem hesitar, um mover tremendo. Quando chega lá, que Pedro retorna para Jerusalém, o homem diz assim: tu estava comendo com incircunciso. Convicções erradas, considerações erradas nesta oportunidade. O que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo ao seu redor? O que está acontecendo? Você está certo ou você está errado? Você está certo? Então, tem um advogado para julgar a sua causa? E se você estiver errado, como é que vai ser? Pode ser que tenhas outra chance,
Pode ser que seja como Saul, que não teve outra chance. Pode ser que seja como Davi, que não teve outra chance. O menino vai morrer, mas eu vou jejuar, eu vou plantear, pode fazer o que você quiser. Assim diz o Senhor, a criança eu vou levar. Meu irmão, caminhada cristã é cheia de abismos. Sabe por quê? Porque em nenhum momento nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Esses são os abismos. O nosso livre-arbítrio é que vai criando os abismos. Às vezes não tem segunda chance. E se não houver a segunda chance, o que acontece? Samuel teve. Senta aí, Samuel. Eu não escolhi esse. Os meus olhos não são como os teus olhos. O que eu vejo não é o que está por fora, eu vejo por dentro. Eu não escolhi essa beleza toda, essa formosura, esse primogênito, esse camarada alto e forte e bonito. Eu não escolhi ele. Eu não vejo como vê você, eu não vejo como vê o homem. Eu vou te dar outra chance, fica quietinho aí. Você vai ungir a quem eu te mandar ungir. Teve outra chance. Deus impediu. Já pensou se Deus ficar calado? Já pensou, irmão, se Deus fica calado? Samuel ia pegar aquele azeite dentro daquele chifre, é o primogênito, certamente, e ia lá. Ele não orou, ele não perguntou a Deus, Senhor, é esse? Não, a Bíblia diz que ele olhou e concluiu. Certamente é esse aí. Quando ele ia se precipitar, o Espírito Santo pegou ele pelo cinto e disse, senta aí. Fica na tua. Tu vai ungir a quem eu te disser para ungir. E se Deus não faz isso com ele? Se ele chega ali e unge aquele primogênito, você já pensou a confusão? Você já pensou Samuel voltando para sua casa e o Espírito Santo dizendo para ele, Samuel, você ungiu quem eu te mandei? E ele respondendo para Deus assim, ungi, Senhor. E o Espírito Santo perguntando assim, quem eu te mandei ungir? Aí ele parando para refletir, dizendo assim, ué, o Senhor não me deu nome nenhum, eu ungi o primogênito. E aí Deus falando com ele, e quem te mandou ungir o primogênito? Eu te disse para ir à casa de Jessé e ungir a quem eu te dissesse para ungir. Eu não disse que era o primogênito. Já pensou que situação? Já pensou Deus mandando Samuel voltar naquela cidade? Diz que quando ele chegou naquela cidade, os anciãos da cidade foram a ter com ele. Diz a Bíblia que ele convidou esses anciãos ao sacrifício, não é isso que está escrito? Ele convidou os anciãos ao sacrifício. Quando ele ungiu Davi, todos os anciãos viram. E se ele tivesse ungido Eliabe? Samuel, agora tu vai voltar lá e vai ungir a quem eu te mandar, não quem você quer. Você ungiu o primogênito por tua conta própria. Agora tu vai ungir quem eu te mandar. Imagina ele voltando na cidade, os anciãos de novo iam sair ao encontro dele, o povo de novo ia acompanhar. Samuel, o que você veio fazer aqui? Vim ungir um filho na casa de Jessé. Ué, de novo? Acabou o crédito do profeta. Você não sabe mais o que Deus fala contigo. Está perdido, Samuel. Assim acontece quando nós temos as nossas próprias convicções. Caímos em descrédito. Mas quando a nossa convicção vem do alto e fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, a nossa credibilização sempre aumenta. Pedro poderia ter ficado calado, ouvido todas as acusações e pronto. Aí Deus ia agir. Quando Deus agisse, aqueles homens, talvez fosse tarde demais para que eles se arrependessem. Você tem as suas convicções, irmão? Sim ou não? Tem, claro, todo ser humano tem as suas convicções. Eu só quero te perguntar, elas estão certas ou elas estão erradas? Não. Eu vi muita gente dizendo assim,
eu sou católico desde o meu nascimento. Depois teve um encontro com Jesus. Eu conheci pais de santo que batiam a mão no peito e dizia: eu sirvo Xangô das 7 pedreiras. Hoje são servos de Jesus Cristo. Eu conheci homossexuais que diziam: eu nasci homossexual. Hoje são libertos, são pregadores da palavra de Deus. Há caminho que ao homem parece ser bom. Por isso, irmão, esta é uma palavra de profunda reflexão. Eu conheci pastores que diziam assim: esse negócio de renovação é besteira. Entraram para os seus gabinetes e escreveram dezenas de livros contra a renovação. Falar em língua estranha é besteira, dom de curar é besteira, e saíram escrevendo livros. Poder de Deus é besteira, isso tudo é palhaçada desses crentes que não têm o que fazer, e escreveram dezenas de livros, entre eles Enéas Tonini. Um belo dia, ele estava orando na sua casa, e o poder de Deus desceu. Começou a pular, falar língua estranha, a igreja foi avivada, um mover tremendo. E agora? Agora o Espírito Santo vira para ele e diz assim: sabe aquilo tudo que você escreveu? Agora escreve tudo o contrário. Não, mas antes ele era um pastor, ele era um líder, ele liderava uma igreja imensa, era missionário, fez várias visitas a Israel, escreveu vários livros de geografia bíblica, de arqueologia, era um homem convicto, era um homem estudado, tinha 3, 4 faculdades. Você tem as suas convicções também? Um dia eu também tive. Eu carregava os meus santinhos dentro da carteira, os meus crucifixos no pescoço, mas isso é o tempo das trevas. Mas muitos crentes que estão na luz não conseguem ainda enxergar uma luz superior. Tem muitos que estão vivendo no raiar do dia, no sol da manhã, mas não conseguem contemplar o sol do meio-dia. Por isso, irmão, você tem a sua convicção, eu tenho a minha convicção, mas vamos ser espertos, muito espertos. Senhor, a minha convicção está certa ou está errada? Ainda que ele te diga assim: está certa. E o que eu faço? Amém? A direção de Deus é que manda, a direção de Deus é que funciona. Por quê, irmão? Tem coisas que, se Deus não estender a mão, você fica largado no meio do caminho. Deus nunca te abandona no meio da promessa que Ele te faz. Não abandona. Mas, se você sair do propósito dele, pode ter certeza, o leão te encontra no meio do caminho e te mata. Você lembra, né? O profeta desconhecido, né? Eu tenho um plano contigo, vai naquela cidade e volta. É assim, assim. Ele foi, mas não cumpriu o propósito que Deus tinha. O leão o encontrou no meio do caminho e o matou. Depois, muitos diriam: ué, mas ele não foi enviado por Deus? Foi enviado por Deus. E foi morto também pelo próprio Deus. Amém, meu irmão? Então, querido, para concluirmos, Pedro diz assim no verso 13: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E o cidadão disse o quê? Não, tu está errado, Pedro.
O que você tinha aí lá na casa do homem? Ué, tá aí, ó. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. Muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Então, querido, hora de decisão é hora de oração. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.